Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Seja muito bem-vindo! Mais um Café com Destino. Hoje, quarta-feira, nós estamos felizes porque essa semana, Teixeira, a gente está indo profundo nos princípios que você tem que aplicar no dia a dia, né? Imagina que ontem a gente falou, né, sobre excelência, que é um princípio bíblico e a gente não presta atenção, porque Deus criou tudo no mundo com excelência. Na segunda a gente falou sobre o princípio da ordem. Deus não vai prosperar bagunça. Deus não vai abençoar o que é um caos. Então você pega essa semana toda, você vê como vai te dar um direcionamento para a tua vida. Inclusive, você que está assistindo desde segunda-feira e chegou aqui até quarta, eu quero que você agora comente, coloque nos comentários o que você tem aprendido, o quanto isso tem significado para você, porque o princípio de hoje vai mexer com as tuas estruturas. O episódio de hoje é sobre obediência. A gente está na série Escola da Vida. E dentro dessa série Escola da Vida, toda semana tem uma série nova no Café com Destino. Nessa série dessa semana, que é a Escola da Vida, estou dando princípios de aplicação diária para a tua vida ter sentido, resultado. Então, se você no segunda e terça já foi abençoado, abençoada, já recebeu uma clareza de coisas que estavam meio confusas para você, já dá o seu testemunho aqui nos comentários. E no final desse episódio de hoje sobre obediência, aí que eu quero te escutar, porque vai mexer com você. Vai mexer com você. Essa é para o Wesley, que o Wesley é muito obediente. Não, o Wesley tem um problema, rapaz. E ele desobedece e ele acha que está certo. Ele é aquele desobediente que não se arrepende. Fala assim, eu estou certo. O Wesley está aqui, ó. Está todo errado. Ele não... Einstein errou. A lei da física está errada. Eu estou certo. Então, brincadeiras à parte, né, pessoal? A desobediência traz muita desgraça. Muito ruim. Mas pessoas escolhem esse caminho. Hoje, na série Escola da Vida, eu quero te ensinar o princípio da obediência, né? É o terceiro princípio dessa semana. A gente aprendeu o princípio da ordem na segunda-feira, o princípio da excelência na terça e hoje o princípio da obediência. O que é obediência? É você, de forma imediata e clara e completa, responder ao que lhe foi mandado fazer. Por que imediata? Porque obediência tardia é desobediência. Como assim, Thiago? Eu tô em casa, falo pro meu filho, 10 horas da manhã, filhão, pega, por favor, pro papai um copo de água. Aí, 2 horas da tarde, ele, aqui, pai, copo de água. Desobedeceu. Obediência tardia é desobediência. Imagina com Deus. Se Deus te pede alguma coisa, você não pode tardar. Tá bom, Deus, daqui a 2 anos eu vejo isso, que agora eu estou num emprego tão bom. Aí você quer que eu faça isso? Pode atrapalhar aqui. Deus nunca vai te dar uma ordem que vai atrapalhar a sua vida. Pode parecer que você está perdendo algo, mas na verdade já era algo que ele queria tirar para te proteger para um destino poderoso que ele escreveu para você. A aula de obediência de hoje vai mexer contigo, por isso eu quero te pedir, já dá o like, pega esse link e manda para o máximo de pessoas. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora. É um segundo, você nos recompensa, a mim e toda a nossa equipe quando se inscreve no canal. A gente está aqui há 5 anos no Café com Destino, gratuitamente para você, com uma aula poderosa dessa. Se inscreve agora no canal. Além disso, tem um QR Code na tela, que é para você que já é aluno, aluna do Café com Destino e quer entrar na sala virtual. A sala virtual é gratuita, a gente tem mais intimidade lá, lá eu sei de onde você é, conheço o teu nome, daqui só você me conhece, na sala virtual eu te conheço, tem materiais inéditos, frase do dia, realmente é um ambiente para os nossos alunos, tá bom? Tá aí o QR Code na tela, gratuito, é só para você que já é aluno, está realmente comprometido, está dentro dessa sala virtual. Então, obediência é você fazer de forma clara e imediata o que Deus pediu, ou o que tem que ser feito, porque não é só Deus que te dá ordem, né? Vou explicar aqui algumas camadas de ordem que a gente deve obediência. Por exemplo, quando você ainda é solteiro, você obedece pai e mãe. Eu tenho 4 filhos. Que tristeza seria ter um filho desobediente.
Eles podem até cometer uma desobediência, mas não são desobedientes. Né? Da mesma forma que às vezes você pode mentir, ou já mentiu um dia, mas não quer dizer que você é um mentiroso. Cometer um erro não é a prática desse erro. O que te dá título é quando você está na prática. Seu mentiroso, porque vive mentindo. Seu desobediente, porque vive desobedecendo. Você está na prática. Né? E a Bíblia nos aconselha que quando a gente cometer um erro, qual é a função da gente que conhece a palavra? Se arrepender automaticamente e abandonar. Que aí você não ganha o título. Realmente eu menti no passado, mas eu não sou mentiroso. A gente falou rapidamente sobre integridade ontem. Isso é muito forte, Teixeira. Porque integridade não é quando... Você não perde sua integridade porque errou. Você perde sua integridade porque não assumiu que errou, insistiu no erro, porque fingiu que não aconteceu. A aula de ontem foi muito forte, você assiste, tá? Vou até anotar aqui integridade, que eu acho que é algo que a gente tem que falar no próximo livro. Vale a pena. Então, olha só. Primeiro, antes de entrar na profundidade do tema obediência, eu quero te colocar aqui 3 níveis de autoridade que você precisa obedecer. Número 1, Deus. Eu já vou te mostrar biblicamente que todas as pessoas na Bíblia, todas, que terminaram bem, que fizeram algo relevante, começaram com obediência. Deus dava uma palavra, toda transformação, todo milagre começou com Deus dando uma palavra e a pessoa obedecendo imediatamente. Obedeceu, começou o processo de milagre. Impressionante. Mas tem uma segunda característica, uma segunda categoria, de pessoas que você tem que obedecer. Seus líderes. Enquanto você é solteiro, seu pai, sua mãe. Se você está trabalhando, seu chefe. Experimenta desafiar o teu chefe para ver o que vai acontecer. Então o seu chefe fala assim, por favor, pega essa cadeira e bota ali. Você pega e bota. Obediência. E se você fizer isso no final da tarde, ele te pedir no início da manhã, ele vai considerar como uma desobediência, como desrespeito. Dentro dessa categoria de líder, seu guia espiritual, lembrando que a gente, como cristão, a gente deve honra a nossos guias espirituais, portanto que eles estejam dentro da palavra. Porque senão pode ter algum tipo de abuso de poder, pode ter manipulação, né? Tudo isso que é o ser humano. Aí a gente fica tentando botar culpa, não, porque o fulano de tal, assim, o ser humano é assim. Mas existem líderes espirituais, e graças a Deus são muitos, que realmente vivem pela palavra, e são esses que a gente deve obediência. Então, há um tempo atrás, por exemplo, eu marquei uma reunião com o meu pastor, que é meu guia espiritual, e falei, olha, nessa situação aqui, tudo, levei uma questão complexa para ele, falei assim, ó, faz assim. Não era o que eu achava, mas eu obedeci. Por quê? Porque eu me submeti a um pastoreio, eu me submeti a um guia espiritual, ele vive de acordo com a palavra, o que ele me instruiu tem base bíblica, eu só obedeci, fui lá e fiz. Só para você não vir falar, mas vai ficar obedecendo aos homens e tal, aos homens que se submetem à palavra de Deus e têm autoridade espiritual para isso, sim. Não aos manipuladores, os falsos. Então, primeiro a Deus, segundo aos líderes, terceiro às autoridades constituídas. Ou seja, já viu aqueles cortes na internet? Tem um monte de gente tentando bater de frente com o policial. Resistir à prisão, xingando o policial, tal. Aí toma logo um tapão e aí quer processar. O cara é o policial, a autoridade ali do momento. Experimenta você estar num julgamento e gritar com o juiz para ver o que vai acontecer contigo. Não desobedeça a Deus, não desobedeça a seus líderes, não desobedeça às autoridades constituídas. A única brecha bíblica, única brecha bíblica para desobedecer autoridades constituídas é se elas te derem uma ordem que vai contra o que a Bíblia diz, o que a palavra pediu, o que Deus te mandou. Aí eu tenho o famoso exemplo de Pedro e os apóstolos que foram açoitados, apanharam, e as autoridades constituídas da época falaram, não queremos mais que vocês preguem sobre esse Jesus. E Pedro olhou para eles e falou, olha, nós vamos continuar pregando, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a única brecha bíblica para uma desobediência à autoridade é se ele pedir para você fazer algo que não é bíblico, que não é de Deus. Ele é uma autoridade, mas pede para você receber uma propina. Não posso, a Bíblia condena a corrupção. Não vou receber.
Então eu vou te prender. Então, tá aqui, pode prender. Melhor coisa do mundo é você ser mandado para a prisão por amor de Cristo, por obediência à palavra. Os apóstolos diziam isso, né? É melhor você pagar um preço de prisão, de açoite, do que for, pelo amor à palavra, do que como um bandido. Então, não desobedeça princípios e, em termos de autoridades constituídas, tanto de líderes quanto de autoridade constituída, a exceção é se for algo que não é de Deus, que não está na Bíblia. O cara pode ser teu guia espiritual, pediu para você fazer algo que a Bíblia condena, pode sair fora, não é um guia espiritual. Tá bom? Fora isso, obediência. E a Deus, 100%. Quando a gente para pensar nas pessoas que obedeceram a Deus, vamos falar de Deus agora, por exemplo, Jesus, ele foi exemplo em tudo, né? Ele foi exemplo em tudo. Ele obedeceu aos pais, ele obedeceu às autoridades constituídas, ele sendo o próprio Deus. Pagava imposto a César. E a Deus, seu pai, né? Porque aqui entra aquela questão teológica que ele era filho de Deus na terra, mas um só com o Pai na eternidade, a Trindade, o segundo da Trindade. Ele sendo tão poderoso, ele obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Está assim na Bíblia. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. No Getsêmani, ele deixa claro, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele já não queria mais tomar aquele cálice da morte. Mas ele se submete e fala, contudo, não seja como eu quero. Seja conforme a tua vontade e vai para a cruz. Então, toda a transformação na Bíblia, todo milagre começou com obediência. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão pegou, saiu. E o que ele se transformou? No pai de multidões. Em Mateus capítulo 7, 24, anote isso, Mateus 7, 24 diz assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, obedece, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, quem obedece às palavras de Jesus está construindo sobre a rocha. Quem ouve, mas não obedece, não pratica, está construindo a casa sobre a areia. Vai cair. Obediência te perpetua, te protege, te garante. Aliás, a Bíblia diz que a rebeldia, que a desobediência, é pior do que o pecado de feitiçaria. E a gente vive numa geração muito desobediente, né? Todo mundo quer. Quem é ele, meu chefe, para falar assim comigo? Quem é ele? Ele é o que paga o teu salário, que bota comida na mesa da tua casa. Mas esse juiz, esse não sei o quê, e para cima de desobedecer coisas que estão na lei. Eu não vou pagar o imposto não, porque é tudo corrupto, mas está na lei, você não precisa ser corrupto. Você paga. Então, é muito importante que você entenda o princípio da obediência, porque na Escola da Vida, que é a nossa série dessa semana, não só a excelência que eu te ensinei ontem, ou o princípio da ordem que eu te ensinei antes de ontem, mas o princípio da obediência hoje determina muito como você vai terminar essa vida. Porque a obediência, anote aí, traz direção para a sua caminhada. Obediência traz direção para a sua caminhada. Papel e caneta na mão, vão anotando, gente. Eu adoro ver quando os alunos estão anotando cadernos e cadernos. Aliás, todas as anotações do Café com Destino, você já posta nos seus stories. Olha, hoje, quarta-feira, eu estou aprendendo no Café com Destino. Outra coisa, obediência te dá proteção espiritual. Ninguém que estava em obediência na Bíblia se deu mal no caminho. No meio do caminho aconteceu um negócio e se foi. Não. Está em obediência, dá certo. Está em desobediência, não tem proteção. Jonas, quando entrou em desobediência, o que aconteceu com ele? Caiu no mar, foi engolido pelo peixe. Ficou 3 dias na barriga de um grande peixe. Ou seja, não adianta lutar contra uma ordem divina. A obediência, graças a Deus, eu nunca tive problema de desobediência. E se eu cometi uma vez ou outra, foi tão raro que eu não lembro. Eu sempre fui uma pessoa obediente às autoridades, aos meus líderes, meus pais, a Deus.
toda a ordem que Deus me deu me contrariava. Quando ele mandou a gente construir nossa sede aqui, essa central de estúdios, auditório para quase 2.000 pessoas, escritórios, eu estava tão bem em paz, financeiramente, sabe, tudo estabilizado. Falei, para que eu vou me meter num problema de construir um prédio desse tamanho, Jesus? E Deus, tem um vídeo meu na internet que é 8 formas que Deus fala. Depois assiste isso, 8 formas que Deus fala. Deus encontra meios de falar contigo, ele fala de 1.000 formas, de 1 milhão de formas, ele fala do jeito que ele quiser, mas tem 8 formas mais tradicionais, biblicamente falando, que ele fala contigo. Então, eu morava nos Estados Unidos em 2018 a 2020, ele me deu uma ordem, volta para o Brasil. Primeiro ele me deu um sonho, depois usou um profeta. Voltei. Voltou quando, Thiago? 24 horas depois. Botei tudo na mala, uma mala para cada um, bora, volta. Tranquei a casa e vim. Ele me deu a ordem de construir a casa de destino, nossa sede aqui. Peguei, comecei a ligar para os arquitetos, não sei o quê, vamos achar o terreno, vamos construir e tal. São ordens desafiadoras que mexem com a tua zona de conforto, que você não tem o dinheiro para fazer, tudo que Deus manda você fazer é meio difícil por causa disso, você só tem que obedecer. E na obediência tem vitória, na obediência tem proteção, na obediência tem direcionamento para a sua caminhada. Outra coisa, na obediência tem mudança de caráter. Anota isso. Quantas coisas Deus tratou no meu caráter, porque eu obedeci uma coisa que ele mandou, aí ele começa a ajustar as coisas, sabe? Nas arestas, começa... Na obediência tem bênção divina. Na obediência tem bênção divina. E na obediência tem intimidade com Deus. Então você tem direção, proteção espiritual, mudança de caráter, bênção divina e intimidade com Deus. Ou seja, na Bíblia todo mundo que fez história foi obediente a Deus. Obediente aos pais, obediente à autoridade. E quem quebrou o princípio da obediência se deu mal. Sansão. Tinha tudo para dar certo da vida. Era juiz em Israel, o homem mais forte fisicamente da história. Nazireu, consagrado ao Senhor. Aí ele quer uma mulher para casar, os pais dele, ele era solteiro, ele devia obediência aos pais. Os pais dele falaram, não faça isso, meu filho. Ele foi lá e casou. Qual o final de Sansão? Vergonha. Quem vive em desobediência termina com vergonha. Quem vive na desobediência termina mal. Arrancaram os olhos de Sansão, cortaram o seu cabelo, tiraram a força dele. E ele começou a ser humilhado como bobo da corte no palácio dos filisteus. Que fim terrível para um homem tão grande. A desobediência, ela destrói, ela corrói. Então, é uma coisa que você não pode negociar. Às vezes você está bem incomodado escutando essa aula e fala, que história é essa, Thiago? Está mexendo contigo? É porque é para você. É porque é para você. E eu já deixei claro que para Deus a obediência total. Para os líderes, que são teus pais, teu chefe no trabalho, tua liderança de alguma coisa, teu guia espiritual, é obediência, portanto, que não seja contra um princípio de Deus, um princípio bíblico. E também o terceiro nível de pessoas que você tem que obedecer às autoridades constituídas. As autoridades constituídas. Você está num avião, a aeromoça naquela hora é uma autoridade sobre você. Ela fala assim, bora, todo mundo pro corredor, todo mundo pro corredor. E se você não sabe, se você desobedece uma aeromoça, um comissário de bordo, em voo, eles têm ordem de prisão, eles podem te dar ordem de prisão. Eu dei o caso do policial, como é que vai bater de frente para o policial? Se ele tem autoridade para te parar e ver teu carro. Não vou entregar documento, não vou... Quer discutir com a autoridade? Calma. A obediência traz recompensa. Ou seja, uma das únicas coisas que derruba alguém que era grande e humilha até se torná-lo menor é a desobediência. Fazer ele sair da história. Ou ser lembrado de forma ruim, como Sansão. A gente tem muitos desobedientes na Bíblia, todos terminaram mal. E todos que obedeceram, não só terminaram bem, tiveram uma vida de paz e prosperidade. Tiveram uma vida com segurança espiritual, emocional. Então, a obediência é um princípio que eu quero deixar claro aqui, que é inegociável. Inegociável. Deus falou contigo, Deus te deu uma ordem, ele tem várias formas de falar, não é a aula de hoje? Assiste essa aula, 8 formas que Deus fala. Tem em formato de pregação, no programa Boas Notícias, e tem em formato de Brunecast, assiste os dois.
Eu te ensino ali. Ele vai encontrar uma forma de falar contigo. Uma dessas 8 você vai entender. Caramba, é Deus mesmo. Porque Deus sempre, quando fala, confirma também. Obedece a Deus, por mais difícil que pareça. Obedece teus líderes, pais, chefe, guia espiritual. E obedece às autoridades constituídas. A recompensa, não só espiritual, recompensa aqui na terra também, virá. Virá. É difícil obedecer porque mexe com o teu orgulho, é difícil obedecer porque mexe com a tua vaidade, é difícil obedecer porque às vezes você acha que não é Deus, mas se está escrito, é porque é melhor para você. Deixa a insegurança de lado, deixa o medo, que às vezes Deus te deu uma ordem que dá um medo, dá uma insegurança, dá uma dúvida. Obedece e você vai colher frutos que jamais imaginou na vida. Eu quero lembrar para os nossos alunos que está chegando o Método Destiny. 11 e 12 de junho vai mudar a tua história, a tua empresa, a tua família. Mulher, manda teu marido, eu vou devolvê-lo de outra forma. Eu dou a minha palavra. Manda teus filhos adolescentes, eles não precisam passar pelos que vocês passaram. Venha com teus sócios, com teus colaboradores, para a mentalidade deles serem afiadas. Eu vou ensinar o princípio da inteligência bíblica, o princípio da sabedoria, a mudar a cabeça dos teus colaboradores. Venha com teus sócios. Não perde o Método Destiny de junho, 11 e 12 de junho. Melhor, eu vou te dar um cupom de desconto só para quem é aluno do Café com Destino. Está aqui, ó, junho 13. Entra no link que está aqui na descrição desse vídeo. Junho 30, eu falei 13, perdão. Junho 30, eu li 13 ali. Estou olhando na tela aqui, é junho 30, que é 30% de desconto. Entra no site do Método Destiny que está na descrição, vai aparecer o cupom de desconto, você coloca, eu estou te dando esse desconto para você não ter desculpa de participar. Você que é de São Paulo! Ah, não. Você é de São Paulo. Você tem que estar. Estou te convocando. Você imagina que tem gente que vem de Roraima, Belém, paga um absurdo de passagem aérea, 5 mil de passagem aérea, hotel, alimentação. Você está em São Paulo, vai ficar fora do Método Destiny. Não faça isso. Pega esse link agora, você que está escutando, manda para quem você ama, fala, gente, ó, participa do Método Destiny, assiste essa aula do Thiago, vê se o Método Destiny não vai fazer diferença na tua vida. 11 e 12 de junho eu te espero aqui. E para você que está em casa, ó, já está disponível o Jogo da Vida, o que o futebol pode nos ensinar sobre vida e negócios. Aqui, ó, você que é jovem, adolescente, é obrigatório para você aprender a vida, aprender como se posicionar na vida. Você que está começando seu primeiro negócio, obrigatório. Você que nunca leu um livro que acha difícil, esse livro aqui foi escrito para você ser o seu primeiro livro. Ó, fácil de ler, letra grande, muito desenho, é livro fácil de ler. E você que está perdidinho na vida, pode ter 40 anos, 50 anos, mas não sabe o que fazer da vida, esse livro vai te guiar. Jogo da Vida. Livraço para você poder adquirir agora, o link está na descrição desse vídeo também. Deus te abençoe, obrigado por mais uma aula do Café com Destino. Te vejo amanhã às 6h57 da manhã. Janine, qual é a importância de uma mulher estar em um ambiente como o Método Destiny? Vou falar, mulher, você precisa estar no Método Destiny. Esse lugar vai destravar sua vida, você vai firmar sua identidade. Aqui você passa por uma cura emocional, você aprende a equilibrar as emoções. Isso vai melhorar o seu relacionamento com a sua família, no seu trabalho, com você mesmo. Às vezes você não está entendendo o que está acontecendo na sua mente. Esse lugar vai destravar a sua vida. Esteja com a gente na próxima turma do Método Destiny.